Olá! Hoje estou muito animada porque eu sinto que finalmente estou pronta para conversar com vocês sobre esta coisa fenomenal chamada O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov. Este aqui é o único livro que está na minha lista de melhores leituras de 2020, cujo link eu deixarei aqui embaixo, e que ainda não tinha vídeo específico para ele no canal, então hoje estamos aqui para resolver isso, tentar dar a Bulgakov o vídeo que ele merece, mas já com consciência de que falharei miseravelmente porque não tem como estar à altura disso aqui. Mas enfim, tentarei aqui encarnar o papel de divulgadora da palavra de Bulgakov, tentar convencer vocês a ler este livro sensacional. E eu tenho bastante coisa para falar para vocês sobre este livro aqui, então, como de praxe nos vídeos mais longos aqui do canal, eu irei dividir este vídeo em partes. Então, primeiramente, eu vou falar para vocês sobre o enredo deste livro e depois a gente vai fazer meio que um mix de contexto no qual o livro foi escrito, as referências deste livro e também da vida do Bulgakov, porque para a gente entender este livro aqui na sua plenitude, é importante que a gente fale sobre contexto, sobre vida e sobre as referências. Mas então, vamos começar já sobre o que é o enredo deste livro aqui. Enquanto eu estava lendo este livro aqui, um dos pensamentos que me ocorreu foi: se este livro fosse um filme da Sessão da Tarde, a chamada dele certamente seria algo como Não perca as trapalhadas dessa turminha do barulho. E a turminha do barulho, no caso de O Mestre e a Margarida, é o diabo e seu séquito. Sim, o diabo, acompanhado de seu séquito tocando o terror em Moscou. A gente tem 4 criaturas compondo esse séquito, sendo o primeiro o Behemoth, que é um gato que anda sobre as patas traseiras como um humano e também fala como um humano. A Hela, que é uma feiticeira, e outros 2 capangas chamados Azazelo e Koroviev. E o que a gente tem neste livro são basicamente 3 histórias que se entrelaçam em dado ponto da narrativa, e a primeira delas, que já nos é apresentada no início do livro, começa a partir de uma conversa entre 2 homens. É um editor e um poeta, e o editor havia solicitado que esse poeta escrevesse uma história sobre Jesus, e ele escreve uma história criticando Jesus. Mas o editor fala: não, você não deveria escrever uma história criticando Jesus, afinal de contas, Jesus não existiu. E aí eles começam a discutir a existência ou não de Jesus, até que notam uma figura bastante peculiar, um homem esquisito que tá ali, senta num banco próximo ao deles, começa a prestar atenção na conversa, e em certo momento esse homem se intromete na conversa e fala que eles estão errados e que na verdade Jesus sim existiu. E o principal argumento deste homem é que não só Jesus existiu, mas que ele estava lá no dia de sua crucificação e tomou até um café com Pôncio Pilatos. E aí o editor e o poeta começam a se perguntar: o que é isso aqui? Que homem maluco? Eles tomam esse homem por estrangeiro, querem se afastar dele, estrangeiros não eram muito bem vistos por ali. E esse homem não só vai falar que Jesus existiu e que ele estava lá, hashtag eu fui, eu tava, mas também vai fazer algumas previsões em relação ao acontecimento da vida desses 2 personagens. E aí depois de um tempo eles se despedem, só que as previsões feitas por esse homem esquisito começam a se concretizar. Então será que esse homem não estava mesmo presente no dia que Jesus foi crucificado? Quem será esse homem? E aí a gente tem a segunda narrativa, que é apresentada logo em seguida, que é a narrativa de Pôncio Pilatos, que aqui é realmente o juiz que não interveio na condenação de Cristo, mas é importante dizer que a história não é a mesma. E esse aqui é basicamente um romance dentro de um romance. A gente tem realmente uma narrativa toda construída aqui em torno da figura do Pôncio Pilatos. E essa narrativa funciona quase que como um elo entre as 2 partes do livro, porque na primeira parte a gente tem o diabo e o seu séquito tocando o terror, e na segunda parte do livro nós somos apresentados ao Mestre e Margarida, que são os personagens que dão título a este livro. E quem são esses personagens? O Mestre é um historiador que escreve um romance sobre Pôncio Pilatos, e a Margarida é a sua amante. Ela está presa a um casamento infeliz, mas tem um relacionamento bastante forte com o Mestre, e eis que o Mestre então escreve essa narrativa sobre Pôncio Pilatos e está muito empolgado com ela. Acha que escreveu o livro de sua vida, que o livro vai fazer muito sucesso.
e eis que ele vai para uma reunião com o editor, e o editor critica muito aquele livro, fala que aquele livro jamais vai ser publicado e acaba por destruir todos os sonhos do Messi, né, que sonhava tanto em publicar esse livro, realmente acreditava que tinha escrito algo de muita qualidade. A partir desse episódio ele começa também a sofrer algumas espécies de difamações por parte da imprensa, e a Margarida tá ali, vendo tudo isso, vendo a tristeza do mestre, vendo a penúria sobre a qual ele está submetido, e ela se mostra bastante engajada em fazer com que a obra do seu amado seja então publicada. E aí a gente tem o primeiro ponto de conexão entre as histórias, que é a narrativa de Pôncio Pilatos, mas aí onde é que entra o diabo aqui no Mestre e Margarida? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas o diabo aqui neste livro é bem diferente do diabo que é tido como o do imaginário cristão, que o diabo se apresenta como um mágico, como um especialista em magia negra, sob o nome de Voland, ou Voland, se vocês quiserem em alemão, porque conforme eu vou falar também mais lá pra frente, isso aqui tem bastante intertextualidade com o Fausto de Goethe. E ele é um turista, vai aí tocando terror com seu séquito ao redor do mundo inteiro, e em todo lugar que ele vai, ele dá um grande baile. E sobre esse baile tem uma coisa bastante peculiar, que é a anfitriã de todos esses bailes, ou seja, a companheira do diabo, deve se chamar Margarida. E aí o séquito dele começa a investigar ali em Moscou quantas margaridas existem, quais que são realmente nativas de Moscou, e aí, se eu não me engano, chega a um total de 127 margaridas, das quais a única que atende aos critérios do diabo é a Margarida aqui do título. E aí, estes personagens vão firmar um pacto. Então, ó, a gente tem aqui também Pacto Fáustico, mito este do qual já falamos aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações. E aí o diabo quer muito a companhia desta Margarida para o seu baile, mas ela pede algo em troca. E sobre o enredo, é basicamente isto que eu vou falar pra vocês. E, aliás, queria aproveitar e deixar uma dica. Eu acho que esse é o tipo de livro que é legal ler sem saber muita coisa sobre ele. Aliás, isso é até curioso, porque eu pesquiso muito sobre literatura russa, tem um monte de livros russos por aqui, e eu geralmente leio sobre eles antes de ler efetivamente, mas sobre o Mestre e Margarida eu não tinha lido. Não sei porquê, eu sabia que tinha Pacto Fáustico, sabia que era o diabo visitando Moscou, mas não sabia muito mais do que isso, e eu geralmente leio a orelha e a parte de trás do livro somente após a leitura do livro. Eu sei que tem gente que lê antes, mas eu gosto de ler depois, e quando eu terminei o livro e aí fiz a leitura da orelha, eu fiquei muito feliz de ter feito a leitura da orelha somente depois de ler o livro, porque eu acho que realmente tem umas coisas aqui que é mais legal descobrir quando você lê o livro mesmo. E outra coisa que eu queria falar antes de entrar na próxima parte do vídeo, que a gente vai desenvolver melhor também na outra parte, é que no início eu confesso que eu achei este livro bastante esquisito. É meio sem noção mesmo no início. Eu tava meio confusa no início, tentando entender o que estava acontecendo aqui, e aí o livro começou a ficar um pouco repetitivo, na minha opinião, e eu entrei até meio que em desespero, porque eu já sabia que um dos autores preferidos do Bulgakov é o Gogol, e aí eu fiquei, meu Deus, será que esse homem se inspirou em Almas Mortas para fazer isso aqui? Porque eu li Almas Mortas e eu não gostei muito. Achei a premissa genial, mas achei bastante repetitivo e achei que o mesmo fosse acontecer aqui. Mas não, quando você tá começando a achar que vai ficar repetitivo, o Bulgakov vem e vira o jogo. E agora vamos para a segunda parte do vídeo, porque este é um livro que, se você lê sem saber do contexto no qual ele foi escrito e nem sobre a vida do Bulgakov, é ok, um livro legal, mas se você sabe todo o pano de fundo por trás, aí ele vira um favorito. Então, começando com o contexto. Fora, obviamente, a narrativa de Pôncio Pilatos, o resto das narrativas deste livro aqui se passa na Moscou da década de 1930. E o que a gente tinha na Moscou da década de 1930? O início do período stalinista. Ou seja, a gente tinha um regime totalitário, a opinião das pessoas, bem como a sua liberdade de expressão, era bastante cerceada, cheio de mecanismos repressores, principalmente em relação à classe artística. Então, neste regime, somente os artistas que mancomunavam com o regime, que abaixavam a cabeça para o regime, poderiam publicar os seus livros sem sofrer graves consequências. Os que não concordavam ou não conseguiam publicar nada ou sofriam fortes represálias. Então a gente teve muitos artistas sendo enviados para campos de trabalho forçados e muitos chegando até mesmo a serem mortos. E sabendo de tudo isso e analisando este livro aqui com um pouco mais de profundidade, a gente percebe que isso aqui é, acima de tudo, uma grande
sátira ao período stalinista, ao regime soviético como um todo. E outra coisa interessante a se notar nessa coisa de sátira é que, a fim de serem publicados, muitos artistas que não pactuavam com o regime stalinista escreviam seus livros sob um véu mais cômico, a fim de esconder embaixo desse véu mais cômico a real crítica que eles queriam fazer, o que eles realmente queriam dizer. E é justamente isso que o Bulgakov faz aqui. Então, essa crítica sob a forma de sátira e juro, este é definitivamente um dos livros mais divertidos que eu já li na vida. Eu literalmente dei gargalhadas mais de uma vez ao ler isto aqui. É realmente um livro muito engraçado, mas não é um humor desproposital, muito pelo contrário, como já deve ter ficado claro. É um humor muito inteligente, até de certa forma meio que moralizante. E é legal porque ele vai dando essas alfinetadas no regime stalinista em diversos momentos e de diversas maneiras, e eu queria comentar alguma delas um pouquinho agora. Primeiramente, o livro é uma confusão maravilhosa, mas ainda assim uma confusão. E é uma confusão tanto pelo fato de que uma hora ele tá narrando as aventuras do diabo em Moscou, e aí depois ele passa pra narrativa de Pôncio Pilatos, depois vai pro Mestre e Margarida e aí volta pra Pôncio Pilatos. Enfim, às vezes ele fica nesse looping, mas também porque diversas vezes a gente se pergunta aqui o que é ficção e o que não é ficção. E pelo que eu leio, não só em obras de literatura russa em si, mas também nos pós-fácios de algumas dessas obras maravilhosas que eu tenho aqui, era muito assim que os cidadãos se sentiam, porque aconteciam algumas coisas tão absurdas que às vezes era difícil de acreditar que aquilo ali realmente estava acontecendo. E eu acho que o Bulgakov tenta passar um pouco disso pra cá. Ele também satiriza bastante a burocracia do período. Tem um momento aqui específico que um personagem quer resolver um problema X, e aí ele liga para um lugar, mas aí o funcionário só tá lá de horário X até Y, aí ele tem que ligar para outro lugar. Enfim, é um problema simples de ser resolvido, mas ele tem que dar a volta ao mundo para conseguir resolver. Mas eu acho que a genialidade real deste livro aqui, na minha opinião, está na figura do diabo, porque é muito legal o que ele faz com o diabo aqui. Como eu comentei anteriormente, o diabo que a gente tem aqui não é aquele diabo do imaginário cristão, e não só no aspecto do diabo, mas também na índole desse diabo, porque o diabo do imaginário cristão é uma figura que está ali para tentar os homens a fazer maldade, a cometer pecados, mas o diabo que o Bulgakov retrata aqui é um diabo que tá ali para expor o que já é podre. Então aqui o diabo não vai ficar tentando corromper pessoas boas, mas sim atormentar aqueles que já foram corrompidos, seja por ganância, seja por sede de poder. E aí queria aproveitar para comentar o que para mim é um dos melhores momentos deste livro, que é, bom, eu falei que o diabo se apresenta como um grande nome da magia negra, e é isso que ele vai fazer a sua apresentação ali no teatro de magia negra. E ele começa a fazer essa apresentação, mas a galera tá meio ali desconfiada, e aí começam a pedir revelações, e aí ele fala, revelações que você quer, e ele começa a tirar a máscara de inúmeras das pessoas que estão ali, de corruptos, de adúlteros, pra ver o circo pegar fogo mesmo, sabe? Literalmente, gente, é sensacional essa parte, eu ri demais. Mas é isso que a gente tem aqui então, a maldade do homem, a corrupção da alma do homem se sobrepõe à maldade do diabo, que nem parece ser uma entidade má em si, mas sim uma entidade que procura fazer até mesmo justiça, porque tem alguns personagens que a gente vê que têm suas vidas atrapalhadas por esses corruptos, gananciosos, e o diabo acaba dando uma ajudada para essas pessoas, sabe? Então tem esse aspecto um pouco moral do diabo aqui. E outra coisa maravilhosa é que, ainda durante o período stalinista, existiu um movimento chamado realismo soviético. E no que consistia este movimento? Esse movimento era basicamente a cartilha da União Soviética para como as artes deveriam ser. Essa cartilha perdurou ali entre as décadas de 30 a 60, e a gente tinha então o Estado definindo a forma e direcionando o conteúdo das obras. Então era basicamente, olha, se você escrever um livro que ressalte as grandes conquistas do Estado soviético, que exalte que tudo isso que nós estamos construindo é muito melhor do que a gente tinha no passado, que a gente está realmente fazendo coisas boas em prol da sociedade, então você será publicado e também terá privilégios na sociedade. Do contrário, já falei aqui o que acontecia com quem discordava, né? Pois bem, eis que muitos artistas
tanto a fim de obter benefícios, tanto a fim de preservar a sua existência, né, visando a sua sobrevivência, pactuaram com o regime, e esses tipos são representados aqui na obra do Bulgakov e são simplesmente as figuras mais atormentadas pelo diabo. Então o Bulgakov aqui não critica só o Stalin, mas também as pessoas que pactuaram com aquele regime, porque afinal de contas Stalin jamais teria ascendido se não houvessem pessoas ali, e muitas pessoas, apoiando o que aquele homem estava fazendo. E agora eu queria falar um pouquinho do Bulgakov, porque este livro aqui retrata não somente muito da sociedade russa da época, mas também muito da vida do próprio Bulgakov. Então, quem foi Mikhail Bulgakov? Bulgakov foi um escritor ucraniano que nasce no fim do século XIX, ele nasce em 1891 e morre em 1940, filho de um teólogo e de uma pianista. Ele era formado em medicina, chega até mesmo a atuar como médico por um tempo, mas nos anos 20 resolve abandonar a medicina para se dedicar a uma grande paixão sua, que era a literatura. E aí começa a escrever peças, algumas narrativas mais curtas, vai ganhando certa notoriedade, mas nem toda notoriedade é boa, porque não demora muito até que ele comece a receber algumas reprimendas, algumas repreensões por causa de suas publicações supostamente antissoviéticas. Ou seja, começa a ter algumas de suas publicações brecadas. E eu vou deixar aqui também linkado no box de informações um vídeo para um livro que eu fiz chamado O Marcador de Página e Outros Contos, que é um livro fenomenal de um autor chamado, atenção para a pronúncia impossível, Sigismund Krzyżanowski. Gente, não é assim, mas enfim, seguimos a vida. Então, esse autor vive bastante do mesmo período que o Bulgakov, e ele sofre muito também porque ele não pactua com o regime stalinista, mas quer muito ter a sua obra publicada. E aí eu falo um pouquinho mais sobre isso e como ele passa isso no texto, lá no vídeo, vou deixar aqui no box de informações. E se você gosta ou se interessou pelo Bulgakov, certamente você vai gostar daquele livro também. Mas então, é só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo naquele período e do que os escritores sentiam. O Bulgakov, então, partilha muito do sofrimento desse autor que eu acabei de comentar, porque não consegue publicar a sua obra, sabe que ele não vai conseguir falar aquilo que ele quer dizer, e ele está escrevendo este livro aqui, que é escrito, aliás, durante os 12 últimos anos da vida do Bulgakov. Ele começa a escrever o livro em 1928 e acaba em 1940, que é o ano da sua morte. E ao lado dele, durante todo esse processo, está a sua terceira esposa, chamada Helena, que está ali vendo então toda essa inquietação do marido. E não vou entregar muito da história, conforme eu já falei para vocês, mas sabendo desse pano de fundo em torno da construção do livro, a gente percebe que o Mestre e Margarida nada mais são que alter egos para o próprio Bulgakov e a sua esposa Helena. O pós-fácil aqui maravilhoso desta edição, que é do Irineu Franco Perpétuo, que aliás é também tradutor desta edição aqui, fala um pouco de toda essa questão em torno da publicação de O Mestre e Margarida, que infelizmente foi publicado póstumamente. Então é a esposa dele, a Helena, que compila todos os seus escritos e faz este livro finalmente vir à luz, mas só na década de 60, quando então o Bulgakov já estava morto. E, gente, eu não sei vocês, mas é uma coisa que me parte muito o coração. Saber desses escritores que escreveram coisas maravilhosas, obras-primas, obras que são muito importantes até os dias de hoje e que não tiveram a notoriedade que mereciam quando ainda estavam vivos. Mas, pelo menos, a gente conseguiu ter isso aqui, então, em nossas mãos. E é muito legal, porque aqui na narrativa tem um momento que um personagem fala: os manuscritos nunca queimam. E quando ele fala isso, quem leu vai entender. Eu quase dei um berro, porque acaba que é muito do que acontece com este livro aqui mesmo, O Mestre e Margarida. E por fim, só queria comentar que este livro aqui tem bastante intertextualidade com o Fausto do Goethe. Eu pesquisei algumas coisas e vi que, por exemplo, o Voland é um personagem de Fausto. Também Margarida é a tradução do nome Gretchen, que seria então Margarida em alemão, e que é uma das personagens principais de Fausto do Goethe. E esse livro mostra bastante também da formação do próprio Bulgakov, porque, como eu disse, ele é filho de teólogo e de uma pianista. E muitos personagens aqui têm nomes bíblicos, narrativas bíblicas também. A gente tem a própria história de Pôncio Pilatos, mesmo que bastante diferente, aparecendo aqui. A gente também tem diversos personagens que têm nomes de compositores clássicos.
Enfim, pessoal, obra riquíssima. Conforme eu falei, um dos livros mais divertidos que eu já li. Tô louca pra ler mais o Bulgakov. Já tem até o meu próximo Bulgakov esperando aqui. Esse aqui é o Anotações de um Jovem Médico e outras narrativas também de autoria dele. Deve aparecer aqui também por este ano, porque tô com saudade do Bulgakov. E espero que algum de vocês tenha ficado animado para ler este livro aqui. Juro que vale muito a pena e tô muito feliz que finalmente consegui conversar com vocês sobre ele. No início eu falei que finalmente me senti pronta para vir falar, e é porque eu acho que esse é o tipo de livro que requer um pouco de digestão, um pouco de pesquisa, para que a gente possa entender mesmo tudo que o Bulgakov quis passar aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. E se você leu o livro, por favor, comenta aqui o que você achou, quais foram as suas partes favoritas, vamos conversar sobre eles, porque, ai gente, que livro! Um grande beijo e até o próximo vídeo.